Na lição de quarta-feira, eu gostaria de chamar a atenção de vocês novamente para aquela figura que começa a nossa lição, ok? Naquela figura você tem uma balança e aí você tem um monte de livros, um monte de matérias e do outro você tem a Bíblia. E aí então, pensando sobre isso, me veio à mente a lembrança de Daniel, que para mim é um dos grandes jovens da Bíblia, né? Ele chega ali em Babilônia e, na verdade, alguns falam assim, não, ele estava preso. Não, tudo bem, ele estava preso, mas, na verdade, ele tinha na frente dele a maior oportunidade da vida dele. Ele vivia lá em Jerusalém, era uma cidadezinha provinciana e, de repente, agora ele está no centro do império do mundo, dentro do palácio, e à frente dele tinha a possibilidade de ser um grande homem, conhecido, desde que ele estudasse a filosofia dos babilônicos, desde que ele se aplicasse, ele poderia ser um grande homem, com grande salário, tudo que alguém poderia imaginar e desejar naquele momento. E aí o que faz Daniel? Dentro dessa balança de conhecer as coisas de Babilônia ou a questão do conhecimento de Deus, ele falou o seguinte, não, aí então eu trago para Daniel capítulo 1, versículo 8, que diz assim, resolveu Daniel firmemente, e para mim aqui ó, é a palavra principal, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Então olha só, ele não está falando que o que ele estava sendo exposto era ruim, não era gostoso, não era bom, aquilo ali era fina iguaria, aquilo ali enchia os olhos, mas ele falava assim, não, eu estou resolvido firmemente. Sabe, às vezes eu acho que esse é o sentimento que a gente tem que ter no momento que a gente é exposto a um tipo de filosofia, de pensamento, numa faculdade, numa universidade. Existem alguns pensamentos, algumas filosofias que elas são lindas, maravilhosas, elas chamam a nossa atenção. Chamam. Mas aí você tem que olhar e falar assim, calma aí, o pressuposto dessa filosofia, desse filósofo, é Deus. A pressuposição que esse homem, a vida dele, era alguém dedicado ao Senhor Deus? Não. Então, se você parar e começar a fazer essas perguntas, você vai descobrir que em algum momento essa filosofia, ela é mais ou menos igual à filosofia da serpente. Ela tem partes de verdade, mas também tem mentira. E sabe de uma coisa? Aonde tem um pouco de mentira, não é verdade. Então, chega uma hora que na nossa vida a gente tem que tomar uma decisão e essa decisão tem que ser firme. E eventualmente a gente tem que meio que cortar algumas filosofias, alguns pensamentos, algumas ideias, ok? Eu posso até conviver com isso, porque foi o que aconteceu com Daniel. Daniel, ele não saiu de Babilônia, ele continua convivendo, mas ele decidiu firmemente que aquelas filosofias, aquelas coisas não fariam parte do seu coração, do seu entendimento e das suas ações. Então que Deus possa abençoar você. Que Deus possa mostrar para você de que apesar de nós estarmos expostos a essas filosofias, a gente não precisa assumi-las como sendo direcionando ou como estando direcionando a nossa vida e os nossos atos, ok? Decida-se firmemente por Deus.